Vamos continuar com as nossas informações, falando agora sobre quarta-feira de cinzas, né? Tradicionalmente, que marca o fim da folia e o início de um tempo de recolhimento, de forma necessária, uma fronteira entre a festa da carne e o período de penitência, chamado de quaresma. Sobre esse assunto, você vai acompanhar agora informações com o pastor Renato Paiva. Ele é pastor e fundador da Igreja Betel. Inclusive, eu perguntei, pastor, como é que funciona? O evangélico, ele vivencia também esse momento? Ele vai responder a partir de agora. Bom dia, pastor Renato Paiva. Bom dia, Rosana. Bom dia, meus amados telespectadores do Metrópole em Ação. É sempre bom e prazeroso estar aqui com vocês, falando a respeito da fé, compartilhando os meus conhecimentos, experiências a respeito da religião e também falando da palavra de Deus. E hoje eu tenho duas missões. Rosana me deu a missão de explicar a respeito da quarta-feira de cinzas e também explicar a respeito de como o protestantismo, a igreja evangélica, observa ou utiliza esses dias de feriado de carnaval, que são feriados nacionais. Então, vamos começar primeiro falando a respeito da quarta-feira de cinzas. E aqui eu quero falar como um teólogo e também como um sacristão que fui no passado, mas conhecido também por nós aqui no Ceará, como coroinha. É verdade, eu já fui sacristão, já fui coroinha e por isso também conheço algumas nuances do catolicismo. Então, vamos aprender algumas coisas a respeito da quarta-feira de cinzas. Primeira coisa é que a quarta-feira de cinzas é um dia especificamente observado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Qual é o significado desse dia? Quarta-feira de cinzas é o start, é o dia que antecede o período de quaresma. E o que é o período de quaresma? São 40 dias que antecedem o período de Páscoa, a semana de Páscoa, certo? Então, são 40 dias de preparação até que venha a Páscoa. E existem algumas peculiaridades nesse dia. E a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o significado das cinzas que são colocadas, por exemplo, na testa, em uma missa, que é a missa da quarta-feira de cinza, certo? Essa cinza, ela tem o objetivo de transmitir externamente a ideia de auto-humilhação ou de humildade. Esse princípio, ele foi tirado do Antigo Testamento, pois era comum que os homens do Antigo Testamento, no seu momento de humilhação e de devoção intensa ao Senhor, se vestissem de panos de saco, certo? Eram roupas que eram feitas ali com tecidos de saco, roupas simples, sem muitos detalhes, tá? E eles comumente jogavam cinzas sobre si, no seu rosto, no seu corpo, certo? Transmitindo essa ideia de auto-humilhação e humildade. Então, quarta-feira de cinzas é a expressão da humilhação ou auto-humilhação e humildade que aquele indivíduo está vivendo ali naquele momento. Para o catolicismo, ir à missa da quarta-feira de cinzas não é um fator obrigatório, certo? Eles não tratam como pecaminoso você não ir à missa. Porém, há dois fatores obrigatórios que o catolicismo estabelece para essa data de quarta-feira de cinzas. A primeira obrigatoriedade é a abstenção total de carne. Então, aquele que faz parte desse movimento religioso não pode comer carne de boi, carne de porco, carne de ave, certo? E, geralmente, eles liberam ou aconselham comer somente peixe ou até mesmo ovo. O pressuposto que é utilizado para isso é o fato de que a carne vermelha
ela é superior em valores do que a carne de peixe. Obviamente que essa realidade é uma realidade mais passada do que presente. Por quê? Porque naquele tempo, para que você comesse uma carne de gado ou uma carne de porco, você precisaria realmente adquirir de alguém que tinha uma criação, certo? Desses tipos de animais. O peixe já não, certo? O cidadão comum poderia facilmente ir na praia, pescar, é livre, certo? A praia é pública e por isso era ali um alimento mais barato. Então, se a ideia é transmitir humildade, auto-humilhação, consequentemente também não se pode esbanjar nos alimentos. Essa é a perspectiva católica apostólica romana. Não diferentemente também na Semana Santa, né? Que há dias especiais que também não se pode comer carne de gado, de porco, de ave e somente peixe ou até mesmo ovo. Porém, nós sabemos que por consequência da lei do mercado, né, que a lei é a lei da procura e da oferta, na Semana Santa, ao invés da carne de peixe estar mais barato que a carne de gado, às vezes o preço do peixe sobrepuja o valor da carne de gado ou de algumas outras carnes e acaba que, de certa maneira, até diluindo-se um pouco esse sentido do comer uma comida barata. Mas, enfim, é estabelecido doutrinariamente essa regra, certo? De que o indivíduo, na quarta-feira de cinzas, não pode comer carne de gado, de porco ou de ave. Isso é regra. Também, certo, há uma ordem que é a ordem do jejum. Então, na quarta-feira de cinzas, para os católicos, só é possível se fazer uma refeição completa. Então, geralmente as pessoas têm 3 refeições: café da manhã, almoço e jantar. Então, no catolicismo, você deve escolher uma dessas refeições. Você faz essa refeição completa e você se abstém ou totalmente ou parcialmente das 2 outras refeições. Então, se no café da manhã você come algo bem mais complexo, preenchido, né, vamos assim dizer, você tem que reduzir ali a quantidade de coisas que você costuma comer nessas 2 refeições, a qual você decidiu fazer delas um tempo de jejum. E há, depois disso, o período de quaresma, que é o período onde os católicos se dedicam ali para viver algum momento ou algum aspecto de penitência. Por exemplo, você escolhe algo a qual vai ser o alvo de sua penitência. Vou passar 40 dias sem assistir televisão para que eu possa me dedicar na leitura bíblica, para que eu possa me dedicar na oração. Eu vou passar 40 dias me abstendo de bebida alcoólica, me abstendo de chocolate, me abstendo de redes sociais, enfim, para que esse indivíduo se prepare para o período da Páscoa. Então, em síntese, em resumo, isso é o significado e esse é o objetivo para o católico apostólico romano, certo? Por detrás da quarta-feira de cinzas, que é o prenúncio da quaresma, a abertura da quaresma, a entrada na quaresma, certo? E também esse é o significado da quaresma em si, certo? É um período de consagração mais intensa ao Senhor. Como é que nós, protestantes, enxergamos essa data, esse dia? Nós enxergamos como um dia comum. Até porque, para nós, protestantes, todo dia é um dia de nós nos consagrarmos de forma mais intensa ao Senhor. A nossa ideia é que nós sempre temos que buscar ser hoje melhor do que nós fomos ontem e buscar sermos amanhã melhor do que nós somos hoje. Então, para o cristão protestante, todo dia é dia de se devotar intensamente ao Senhor e de se abster de algumas coisas que atrapalham a comunhão desse indivíduo com Deus. Obviamente que também nós temos alguns dias
a qual nós escolhemos pessoalmente, e aí cada cristão protestante faz sua escolha pessoal e particular, de se devotar de forma mais intensa ao Senhor, certo? Por exemplo, tem pessoas que definem, olha, eu vou me abster por um tempo de redes sociais, para que eu tenha mais tempo para a leitura bíblica, para que eu tenha mais tempo para a oração, e vou me devotar a Deus durante um mês, durante uma semana, durante 3 dias, com mais intensidade, certo? Porém, não se há necessariamente no calendário protestante uma data específica para isso. Embora algumas igrejas também façam conclamações geral para que todos os membros dela possam estar participando de um jejum ou de um tempo de consagração mais intenso por algum motivo específico. Então, para o protestante, não se existe especificamente esse período de quaresma, aonde eles intensificam suas obras de justiça ou intensificam o seu relacionamento com o Senhor. Até porque nós temos que buscar essa intensificação de forma frequente todos os dias do ano. Então, é assim que nós observamos a quarta-feira de cinzas, né? O protestante, ele não vê isso como um dia especial, até porque ele entende que todos os dias são dias para que se estreite os laços e o relacionamento com o Senhor. Agora vamos falar sobre como os protestantes utilizam, certo, esses dias do feriado de carnaval. Geralmente os protestantes, eles utilizam esses dias para intensificar, certo, de maneira um pouco mais reclusa e isolada, a sua comunhão com o Senhor. Diversas igrejas utilizam o período de carnaval para fazer retiros. O que são esses retiros? É justamente o fato do indivíduo se retirar da sua rotina corriqueira do dia a dia e se dedicar, ao se retirar dessa rotina, ao Senhor mais intensamente. Então, geralmente os protestantes, né, se unem, alugam sítios, casas de praias, fazendas, certo? E se resguardam nesses lugares para buscarem a Deus de maneira mais intensa. Então eles fazem cultos pela manhã, cultos pela tarde, cultos pela noite, certo? Eles se libertam, certo? No feriado da vida intensa que se existe por detrás do nosso dia a dia, para se dedicarem de forma mais constante e de forma mais latente para Deus. Também algumas igrejas fazem como nós fazemos, né? Nós fazemos nas nossas igrejas comumente o celebrando a família. Nós aproveitamos esses dias para unir toda a família na igreja. Então, geralmente os dias de feriado, a família está reunida na igreja, onde nós vamos trabalhar ali assuntos próprios da família para fortalecer as famílias das nossas igrejas. Então é assim que nós observamos, né? E é assim que nós utilizamos esses dias de feriado de carnaval. Então eu espero ter contribuído com vocês, que o Senhor possa abençoá-los grandemente. O que precisa ficar na mente de vocês de forma bem clara é que todo dia é dia para que nós nos dediquemos de maneira intensa no buscar ao Senhor, certo? A palavra de Deus diz que nós devemos buscá-lo enquanto nós podemos achar, e nós devemos invocá-lo enquanto ele está perto. Então aproveite cada dia do seu ano para que você estreite os seus laços e o seu relacionamento com Deus, pois ele é merecedor de toda a sua devoção e de toda a sua atenção. Obrigado a todos, obrigado Rosana, é sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo um pouco com a fé de cada um telespectador, e que Deus possa derramar da sua graça abundante sobre a vida de cada um. Grande abraço e até a próxima. Muito bom, muito obrigada, pastor Renato Paiva, que trouxe essas informações. Nada melhor do que você saber informações dos costumes, das religiosidades e respeitar primeiramente. Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho com outras informações para você aqui no Metrópole em Ação.